Olá, tudo bem? O debate Unibrasil de hoje é especial. Vamos acompanhar a série de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de Curitiba, realizada pelo Unibrasil Centro Universitário, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, nos dias 15 e 16 de setembro. Serão 9 programas, com duração de 35 minutos. Cada programa com um candidato diferente, onde você, eleitor, poderá acompanhar as propostas de cada candidato para os próximos 4 anos. Antes de começar, vamos esclarecer as regras da sabatina acordadas com a equipe de todos os candidatos. A sabatina teve duração de 35 minutos. O tempo foi dividido em 3 perguntas sobre a candidatura, 2 perguntas sobre a vida da cidade e do cidadão e demais perguntas do auditório. Ao final da sabatina, foi concedido 3 minutos para as considerações finais do candidato. Você acompanha agora como foi a sabatina de Tadeu Venere. Bancário, deputado estadual, está no seu 4º mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e integra como membro titular a Comissão de Finanças. Coligado ao Partido dos Trabalhadores, PT, seu número de campanha é o 13. A mediação é da jornalista Gisele Camargo e você acompanha como foi a sabatina agora. Tadeu Venere é bancário, deputado estadual, está em seu 4º mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e integra como membro titular a Comissão de Finanças. Ele é coligado ao Partido dos Trabalhadores com o número de campanha 13. Primeiramente, candidato... Não, boa noite. Isso aí é por sua conta, candidato. Bom, o PT enfrenta a maior crise da sua história, que culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e ainda aguarda os desdobramentos da Operação Lava Jato. A expectativa é de perda considerável de espaço do partido nas eleições municipais, isso em todo o Brasil. De que forma o senhor pretende apresentar ao eleitor de Curitiba uma opção viável de voto no PT hoje? Bom, primeiro, boa noite, já que não dá para dizer primeiramente fora tema, então primeiro, boa noite. Mas eu creio que nós temos uma situação que todos conhecem, que é um diagrama chinês, onde ao mesmo tempo que a palavra crise é exposta, ao contrário, ela significa oportunidade. E eu acho que nós estamos vivendo talvez uma das grandes oportunidades que não só o Partido dos Trabalhadores tem, mas a política tem, de se mostrar viável e de se reciclar do ponto de vista de fazer com que o eleitor, não necessariamente para trazer votos desse eleitor, mas fazer com que o eleitor entenda que a política é um processo de participação. E à medida em que você tem, nesse processo de participação, também responsabilidade, você vai ter mais condições de fazer com que o seu voto, ou o voto daqueles que você, porventura, tenha pedido, possam ser votos que venham a ser acompanhados na sequência e, obviamente, com isso, transformem também esses votos em projetos viáveis. Nós temos um plano de governo, nós temos dito sempre que esse plano de governo foi feito dentro da realidade, não há nenhuma proposta mirabolante, não há terreno na lua, não há proposta de fazermos bondinhos intershoppings, porque isso não funciona, não há proposta de fazermos 52 quilômetros de ferrovia dentro de Curitiba, deslocando 285 mil pessoas, porque isso não funciona. Não há proposta de você criar determinados custos que nós sabemos que as leis impedem, ainda que nós queiramos fazer com que a população acredite que é possível, não é possível. Então, nós estamos hoje baseados em todo o trabalho que nós estamos fazendo há mais de um ano, e essa foi uma das premissas, quando eu saí candidato, que nós tivéssemos 2 situações. A primeira, de fazermos um debate factível e um debate possível de transformar a cidade. A segunda, dentro desse debate, que as condições fossem condições objetivas de uma candidatura que pudesse ser apresentada sem que nós tivéssemos que esconder partidos que nos apoiassem. O PT saiu hoje com o vice Nasser, que, aliás, é professor aqui na universidade, não pôde estar conosco hoje, mas o Nasser é professor da universidade. Os 2 candidatos, tanto eu quanto o Nasser, somos filiados ao PT há bastante tempo, eu há mais tempo, até pela questão de idade, mas eu há bem mais tempo do que o Nasser. Mas eu acho que nós temos hoje uma postura de podermos vir aqui apresentar a candidatura e não termos nenhum tipo de constrangimento com quem nos apoia. Eu não sou partidário da tese
que quem apoia que tem que dar explicações. Eu acho que quem pede apoio tem que dar explicações, porque quem vai governar com quem o apoiou. É esse o princípio da candidatura. A sua campanha tem incentivado o financiamento coletivo, inclusive em campanha na televisão, e também já completou com sucesso a primeira etapa de arrecadação, superando a meta de R$100 mil. De que forma essa medida pode ser explicada ao eleitor, considerando o fato de que presidentes de empreiteiras, que foram grandes financiadores de campanhas do PT e de outros partidos nos últimos anos, hoje estão presos? O primeiro, me permita uma correção. Eu acho que, como você falou, é do PT e de outros partidos que não são citados. PSDB, PMDB, PDT, PP e todos os P's que tiverem. Talvez com exceção dos partidos menores, todos os P's. Então, eu acho que é preciso que a gente lembre disso, porque ainda que as pessoas não admitam, hoje nós temos, por exemplo, 50 pessoas no STF que estão sendo investigadas. 31 das pessoas investigadas são do Partido Progressista. E ninguém cita o Partido Progressista, que é talvez um dos partidos com o maior vínculo da corrupção no Brasil, que é justamente o Partido Maluf. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra que o Aécio Neves tem um número tão grande de denúncias que eu sempre comento que se fosse para pedir música, ele pediria um CD. Ninguém lembra que o José Serra tem uma denúncia de ter recebido R$23 milhões, ou que o presidente Temer pediu, segundo os mesmos delatores, R$11 milhões dentro do Jaburu. Ninguém lembra que quando nós falamos nas prisões aqui de Curitiba, por exemplo, onde o João Vacari está preso, ex-tesoureiro do PT, por ter recebido recursos de forma, teoricamente, e eu falo teoricamente porque até agora ele ainda não está, embora tenha a acusação, mas a acusação não está comprovada, recebeu recursos de forma exatamente igual aos demais tesoureiros dos demais partidos das mesmas empreiteiras. E a pergunta é, por que o senhor Vacari está preso? Eu não sei responder, mas eu continuo perguntando. Então, acho que esse processo hoje de construção não é construção de uma nova imagem. Primeiro, pela minha condição. Eu tenho pouquíssimas relações com pessoas que pudessem fazer contribuições que não fosse da forma como nós estamos fazendo. E isso, em todas as minhas campanhas anteriores, eu fui deputado, esse é o 4º mandato, fui vereador durante 2 mandatos, nós sempre tivemos a preocupação de buscarmos fazer a arrecadação através de um processo coletivo. Na última campanha, foi a primeira campanha que nós tivemos doação do Partido dos Trabalhadores, na última campanha para deputado. Todas as demais foram feitas, inclusive, sem recurso do PT. Eu acho que esse processo é um processo que a gente tem que aprender a construir, porque as eleições, não raro, elas não contam exatamente aquilo que se arrecada. Esse processo que é um pouco cultural do eleitor e do eleito, é um processo onde as pessoas buscam recursos, mas na maioria absoluta das vezes não contam dentro desses recursos. Então, nós fazemos hoje, quem quiser contribuir, pode contribuir, não tem problema. Podemos fazer um comercial no final aqui para contribuir, pode contribuir pelo cartão, e não precisa ser para a nossa campanha. O que eu acho legal é assim, que nós pudéssemos fazer isso com todas as campanhas, de todos os candidatos, e que pudéssemos efetivamente fiscalizar. Agora, cabe, claro, a cada candidato, a cada opção, fazer isso ou não. O que dá para fazer é, nós temos esse valor, com isso nós conseguimos fazer esse tipo de campanha. Outras campanhas que dizem ter o mesmo valor não podem ter uma campanha tão diferente daquela que nós temos e temos valores semelhantes. O senhor teve uma participação atuante pela oposição ao governo Beto Richa no episódio de 29 de abril de 2015 na Assembleia Legislativa, no confronto entre policiais e professores. Caso o senhor seja eleito, como será a relação com propostas referentes à educação na cidade? E também como será a sua relação com o governo estadual de Carlos Alberto Richa, como o senhor mesmo gosta de chamar? Que é o nome dele, né? Eu sempre falo que não é Beto Richa porque eu não sou íntimo dele para chamar de Beto. Beto é um nome carinhoso que me parece não ser o tratamento ideal. É Carlos Alberto, nome debatido, né? Se não gostar, paciência, mas é Carlos Alberto Richa. Eu acho que, primeiro, a questão do governo federal, do governo estadual e da prefeitura. Os entes federados, eles têm uma relação republicana. Não há como ser diferente. Não é porque eu não gosto do prefeito, ou porque eu gosto do prefeito, que eu não gosto do governador, ou que eu gosto do governador, que eu posso tratá-lo de forma diferente, que eu posso tratar o Estado diferente. Eu sempre lembro que o governador Requião foi o governador com o prefeito sendo Carlos Alberto Richa. Carlos Alberto Richa foi prefeito com o presidente sendo Lula. E nem por isso Curitiba deixou de ter recursos. Eu não penso que você possa ter uma relação que não seja essa. Porque você não está tratando com o prefeito ou com o governador, você está tratando com a população que legitimamente exerceu o seu direito e fez uma escolha. A segunda questão que você coloca com relação à educação, nós temos algumas propostas na educação que eu acho que são pilares.
Nós trabalhamos com o conceito que educação só se faz com recursos. Obviamente que decorrente desse recurso a qualidade da educação. Hoje, uma das propostas que nós temos tido durante todo esse tempo é que nós tenhamos os 30% da educação efetivamente e na realidade orçamentária. Não é no discurso, é na prática. Porque no discurso você pode fazer isso aí, mas na prática você tem que ter, de fato, os 30%. Esses 30% possibilitam, primeiro, nós temos contratação de pessoal, porque hoje todos os CMEs têm, na sua maioria, tem falta de pessoal, até porque foram construídos novos CMEs. Eu sempre lembro que dos 32 CMEs que deveriam ser construídos até o término do governo do prefeito Gustavo Frutti, 100% deles são recurso federal. Não sei se alguém lembra disso, mas 100% dos CMEs construídos aqui em Curitiba são com recurso do Pró-Infância. Os 92 UBS, exemplo delas também, são recurso federal. Então, eu acho que você tem que fazer as duas coisas. Trabalhar com o recurso do 30% do orçamento, isso significa 200 milhões de reais a mais todos os anos, e trabalhar para que nós tenhamos condições dentro desses CMEs, onde as pessoas possam, a partir de um determinado processo, fazer 30 horas, já que são professores, e professores hoje têm dois padrões, cada padrão de 20 horas, então é justo que esses mesmos professores também tenham, no CMEs, tenham o tratamento semelhante, se não o mesmo, tratamento semelhante com 30 horas, que você tenha hora-atividade, que você tenha um processo onde o horário possa ser estendido e nós possamos ter atendimento das 7, no mínimo até as 19 horas. Eu falo no mínimo porque no máximo seria em torno de 20 horas, 21 horas. Eu sei que isso não é aquilo que os funcionários do CMEs gostariam, porque eles não são favoráveis a essa ideia, mas penso que você não pode reduzir para 30 horas e achar que você reduz para 30 horas e também aqueles que são diretamente os interessados, usuários desse CMEs, não tem nenhum tipo de ganho. A sociedade tem que ter ganho com aquilo que há de benefício para o servidor público. E acho que são essas premissas que nós trabalhamos para que nós melhoremos também o ensino e façamos, de fato, aquilo que já há algum tempo o Ministério Público, através, principalmente da doutora Hermínia Durigan, tem batido tanto, que é zerarmos as filas que nós temos e que são filas históricas nos CMEs. No debate na Rede Bandeirantes de televisão, o senhor afirmou que acredita que os terminais de ônibus devem deixar de ser locais limitados de passagem para as pessoas. Como isso pode ser feito sem afetar a integração do transporte? Além disso, o senhor tem se manifestado em favor da regulamentação do Uber em Curitiba, porém propondo que os motoristas do Uber paguem as mesmas taxas que os taxistas e cobrem os mesmos valores de bandeira dos táxis. Isso não restringiria a competição entre táxi e Uber, que acaba sendo vantajosa para o consumidor? Só terminando a pergunta, nesse caso, por que não simplesmente aumentar o número de licenças de táxi na cidade? Então, primeiro, vamos contextualizar. Sobre o Uber e táxi, eu acho que você tem que ter, sim, para o Uber, as mesmas condições que os taxistas têm, de responsabilidade e de custo. De responsabilidade o Uber paga 10 centavos em São Paulo por quilômetro rodado, porque ele usa a via. O táxi usa a via e paga também com todas as taxas que tem. O taxista tem a obrigação que o Uber, ou o motorista Uber, também deve ter. Se isso faz com que nós reduzamos ou não o custo do Uber e, consequentemente, do carro que é usado pelo Uber, e, consequentemente, a tarifa mais barata, é um processo de competição entre um e outro. O que nós temos hoje são monopólios. Nós temos um monopólio do táxi, e se nós aumentarmos o número de táxis, não vai baixar a bandeira. Nós podemos ter 10 mil táxis em Curitiba. Você vai continuar pagando a bandeirada igual, não resolve. O que nós estamos dizendo é que é preciso que nós tenhamos um papel que me parece ser o papel da prefeitura, que é regular. A prefeitura não pode fazer o papel de ficar em cima do muro o tempo todo. Quer dizer, eu não sou nem a favor do Uber, nem a favor do táxi e deixo que se matem. E que o cliente decida. Não, é para isso que existe poder público, para que ele decida e possa decidir, inclusive, como esse serviço vai ser regulado. Eu acho que essas são as condições que nós temos. Quanto aos terminais que você coloca, nós estabelecemos, durante o período de campanha, 3 pilares entre tantos que existem, que nós entendemos serem fundamentais em qualquer cidade, em Curitiba não seria diferente. E que, no nosso entendimento, são 3 pilares que, basicamente, eles fazem um controle da cidade. E um controle que eu estou na Assembleia Legislativa há 14 anos e há 8 anos fui vereador durante 8 anos. Não há mais ilusões que o poder público controla a cidade. Eu não tenho essa ilusão.
A cidade, muitas vezes, é controlada muito mais de fora para dentro do que de dentro do poder público. O poder público, em determinados momentos, se submete muito mais à vontade de lobbies, de grupos, de pressões que são feitas e que não necessariamente são pressões da maioria, do que propriamente no interesse da maioria da população. Eu cito 3 exemplos que, para mim, são fundamentais dentro desse processo. A coleta, distribuição e destinação final de lixo, porque se o lixo parar, e algumas cidades da Europa, principalmente da Itália, tiveram essa experiência, com a máfia que controla o lixo em algumas cidades, Milão e algumas cidades da Itália. Milão é um exemplo talvez mais claro. Se parar a coleta de lixo, a cidade para. Não há uma alternativa hoje para isso. Nós pagamos 713 milhões de reais até agora, esse ano, pela coleta de lixo. 100 milhões a mais do que seria o contrato original. O contrato vence agora, a Prefeitura renova por mais um ano emergencialmente, porque o ano que vem pretende fazer uma PMI, que nós não sabemos exatamente quem vai ganhar, mas provavelmente a mesma empresa que faz hoje, porque é uma empresa que tem toda a estrutura que se exige, inclusive, para se concorrer. Mesmo assim, nós continuamos gerando muito lixo, nós continuamos não tendo, da parte da Prefeitura, nenhum sistema que obrigue essa empresa a fazer com que nós tenhamos não só qualidade, mas uma redução na quantidade de lixo produzido. Nós não temos um programa de educação ambiental. O processo de coleta seletiva, ou seja, de separação do lixo que pode ser reciclado, em Curitiba, se resume a 5,7% até 7% em alguns casos. Do lixo coletado, lixo reciclado coletado, 60% dele vai para o Instituto Pró-Cidadania de Curitiba, o que não se explica, porque o Instituto Pró-Cidadania de Curitiba não tem nenhuma relação com a Prefeitura, nenhuma relação. Os catadores de material reciclável, que é o mesmo que se inventou, porque são as pessoas que coletam material hoje nas ruas, os carrinheiros, eles têm 6 barracões, mas em alguns casos trabalham no regime quase de escravidão. Junto com o lixo, nós temos 2 outros pontos que nós discutimos. A questão imobiliária, porque hoje você financiarizou todo o sistema imobiliário. A cidade não cresce para onde ela precisa, ela cresce para onde, por entendimento das grandes incorporadoras imobiliárias, acha que ela deve crescer. Então, nós temos todo um marco hoje na região sul, todo um marco que é o Campo de Santana, para onde provavelmente a cidade vai crescer, mas que não está, por enquanto, não está feita toda a infraestrutura dela. A partir do momento que for feita a infraestrutura, aquela região que hoje o metro quadrado é vendido a R$150, certamente vai, no mínimo, aumentar 5, 6 vezes. Esse processo de especulação imobiliária exige que você tenha, primeiro, um processo que você trabalhe com a perspectiva de IPTU progressivo. Você tem um terreno ocioso e você tem um terreno ainda construído, obviamente que você vai ter que ter diferenciação de IPTU. Você não pode trabalhar com a especulação imobiliária como se fosse algo normal, natural, e que a cidade tem que aceitar isso. Nós temos um grande shopping sendo construído aqui ao lado, 217 mil metros de área construída. Alguém sabe qual foi a compensação que esse shopping deu para a região? Alguém sabe se foi feito estudo de impacto de trânsito? Alguém sabe se foi feito estudo de impacto de vizinhança e para tirar a Vila Jorita daqui? Alguém sabe por que a Prefeitura está asfaltando a Agamenon Magalhães, que vem para cá, quando isso deveria ser feito pelo shopping, porque é interesse dele? Alguém sabe por que aqui ao lado de vocês, aqui entre o Jockey e a Hípica, por que a Hípica fechou a rua Dino Bertoldi, em toda a extensão que passa dentro da Hípica, como se fosse dela e não é? Eu entrei com uma ação, com uma representação no Ministério Público, que foi arquivada, mas está lá há 10 anos. Alguém sabe por que isso acontece? Porque a especulação imobiliária determina a cidade. Não é a cidade que determina para onde ela quer ir. Nós temos 628 mil imóveis inadimplentes hoje do IPTU. Desses 628 mil imóveis, 150 são imóveis não residenciais e 58 mil são terrenos. Obviamente, se nós não entendermos isso, você não vai construir a cidade. Você vai deixar que a cidade seja construída conforme o interesse daqueles que ganham com a cidade. E, por último, a questão da mobilidade urbana. São os 3 pilares. E na mobilidade urbana entra justamente isso que você levanta. Como se transforma os terminais em espaços que não sejam só de passagem. Espaços que as pessoas não tenham que ficar o mínimo de tempo possível e que não convivam, inclusive, com aquele espaço. Porque é assim que são os nossos terminais. Nós propusemos que os terminais sejam autossustentáveis, que tenham, inclusive, captação de energia solar, o que é possível, o Senac fez isso agora, o que é possível de fazer. A Copel tem um estudo sobre isso, mostrando quanto nós economizaríamos se fizéssemos isso em Curitiba. Nós entendemos que é preciso, junto com os terminais,
que nós tenhamos uma revisão em todo o processo tarifário de Curitiba. Eu não sei exatamente por que a URBS recorreu como se fosse parte diretamente interessada enquanto empresa que gerencia o sistema de transporte, quando foi determinado pelo Tribunal de Contas e pela CPI da Câmara de Vereadores, pela base, inclusive, do prefeito, que o contrato feito pelo governador, quando o prefeito Carlos Alberto Richa, em 2010, deveria ser rompido, e não foi, porque tinha determinados processos que eram considerados equivocados. Eu não sei por que não foi feito isso, mas entendo que era preciso, e é preciso que nós tenhamos abertura de toda a planilha hoje que compõe a tarifa de transporte de Curitiba, porque talvez as pessoas não saibam, mas na planilha, no custo da passagem de ônibus, que 100% dela é paga pelo usuário, não há subsídio nenhum, 100% ao usuário. A tarifa técnica é R$ 3,66, a tarifa cobrada é R$ 3,70, então 4 centavos ainda, além da tarifa técnica. Nós temos hoje um processo onde o imposto de renda do empresário é colocado na tarifa. Ora, o imposto de renda do empresário tem que sair do lucro do empresário. O uniforme das pessoas que são profissionais na área de transporte é cobrado do usuário, tem que sair do lucro do empresário. Nós temos aqui o desalinhamento da linha Norte-Sul, Pinheirinho, Santa Cândida, já feito, inclusive, para que trafegue o ônibus azul, e só não trafega porque há um problema na Praça do Japão. Um dos moradores se uniram e acharam que o ônibus não deveria passar por aí. Novamente, o interesse localizado se sobrepõe ao interesse coletivo. Então, eu penso que nós temos essas situações, e no caso específico do transporte, desde algum tempo a gente vem propondo que nós tenhamos que ter em Curitiba, Curitiba é a cidade que mais perde passageiros no Brasil, perdeu 8% no último ano. Nós temos que ter duas situações, a integração efetiva do sistema, e mais do que a integração efetiva do sistema, que nós tenhamos um sistema de bilhete aberto. Bilhete aberto significa, você passa o seu bilhete aqui, na estação tubo, que aliás são muito ruins as estações que nós temos, porque elas foram desenhadas para ganhar prêmio, nem para serem confortáveis, mas você passa na estação tubo, aqui na frente do Colégio Militar, entra na estação tubo e abre o sistema por 3 horas. Se você resolver que não vai mais pegar o ônibus ali que passa o Inter 2, por exemplo, e descer e resolver pegar o Itarumã, Detran, Vicente Machado, que passa ali do lado, ou pegar o bairro Alto aqui, você pode pegar qualquer ônibus em Curitiba ou região metropolitana em prazo de 3 horas. Isso vai trazer mais passageiros para dentro do ônibus, vai baratear o custo e vai fazer com que nós possamos finalmente fazer uma discussão com os pés no chão sobre a redução do preço da tarifa. Fora disso, não há saída. A única saída é continuarmos pagando por um grupo que tem 80% de todo o sistema de transporte em Curitiba, que é o Grupo Gulim, e que vai continuar ganhando dinheiro em cima disso. Não sou contra ganhar dinheiro, desde que seja dentro das regras que todos possam acompanhar, e que isso não acontece hoje. O senhor propõe em seu programa de governo a cobrança de IPTU progressivo, ou seja, quem tem mais, paga mais. O senhor até já tocou nesse assunto. Sabendo que a cobrança desse tributo passa por diversas discussões quanto à sua constitucionalidade, como funciona na prática essa sua proposta? Me permita só uma consideração. Não passa por diversas etapas de constitucionalidade. Há uma decisão sobre o IPTU progressivo, que ela é possível de ser executada. Ela começou essa discussão com a Erundina em 1988, quando a Erundina, prefeita de São Paulo, tentou fazer isso e não foi possível porque houve um questionamento no Supremo, que já é um assunto superado e pacificado. Hoje é possível. Tanto é possível que uma das recomendações no Estatuto da Cidade é que você use o IPTU progressivo. Eu acho que esse é um processo óbvio. Não tem sentido eu ter 100 mil metros de área e deixar essa área ociosa. Não tem sentido eu ter inúmeros imóveis no centro da cidade e não fazer nada com eles até que eles se valorizem. Não tem sentido eu não entender que a propriedade ela tem também uma função social. Não tem sentido eu, finalmente, fazer determinadas operações dentro da cidade para que beneficie determinados grupos. Eu volto a dizer, aqui no Jockey Club havia uma dívida de 56 milhões de reais de IPTU. Jockey Club, 56 milhões de reais de IPTU de dívida. Não pagava, desde o tempo que eu fui vereador. Era um dos maiores devedores de IPTU. Como conseguiram fazer, eu não sei exatamente de qual forma, com que essa parte aqui, onde vai ser construído o Shopping Jockey, pudesse também ser contemplada com o processo que a linha verde, a parte norte ou a parte sul, tanto faz, as duas, porque ela, na sua extensão, ela permite que você tenha potencial construtivo. Quando se estendeu isso para cá,
vendeu-se para o grupo que vai construir, eu acho que não é o caso nem você declinar o nome, porque não vem ao caso, mas se colocar esse shopping aqui, no dia seguinte, o Jockey Club pagou 56 milhões de reais. Ora, passa 15 anos esperando para ganhar isso, sem pagar IPTU, e no dia seguinte que vende, ganha, aí não dá. Aí a cidade não funciona para a maioria, a cidade funciona para a especulação imobiliária. Agora sim, eu já emendo a primeira pergunta da plateia, a gente terminou as perguntas feitas pela comissão. Você falou sobre a construção do shopping aqui no Taramã, você não acha que o retorno com o empreendimento e os empregos gerados são suficientes? Não. O senhor é contra o fomento da atividade privada pelo poder público? Não. Eu acho que há um equívoco na pergunta pelo seguinte, você vai construir quantos empregos aqui? Ninguém sabe. Quantos vai tirar da região? Ninguém sabe. Quando eu falo que você tem que ter estudo de impacto de vizinhança, é porque em qualquer grande empreendimento, e é justo que as pessoas façam e queiram retorno, é preciso que esse empreendimento diga quanto que ele gera para a região e quanto que ele tira da região. Há um estudo feito em 1997, 96, 97, quando foi construído a primeira obra de um porte maior aqui na região, que era aqui o Extra. O Extra impactaria até a panificadora Caroá, que fica aqui na Leopoldo Belzac. Impactaria como? Com a redução, inclusive, de clientela. É isso que acontece. Você não vai num grande shopping para comprar pão. Você vai para comprar pão, você vai para comprar ração, você vai para comprar no mercado, você vai para comprar roupa, você compra tudo que tem ali. Então, o que nós propomos? Você tem um grande empreendimento, nas outras cidades é assim, no mundo inteiro é assim. Você tem um grande empreendimento, você tem um número de lojas que ele é prioritariamente oferecido para aqueles empreendedores que estão na região, que não podem quebrar. Eu não posso quebrar um pequeno aviário que eu tenho aqui no bairro Alto, porque o shopping aqui resolve ter um aviário melhor. Eu não posso quebrar a panificadora que tem aqui, ou o bar que tem aqui, porque o shopping ali tem um bar melhor. É esse o sentido. É esse o sentido da cidade. Então, o poder público tem a obrigação de proteger os empregos e a geração de empregos que estão no entorno. Eu não posso ter algo que simplesmente concentre renda. Ao contrário, eu tenho que ter um mecanismo onde, e isso em Porto Alegre, em São Paulo, em Campinas, em outras cidades é feito, onde você tenha, inclusive, obrigações, nestes grandes empreendimentos, de fazer com que o entorno do shopping, ou o entorno de um grande empreendimento, também tenha compensações. Se eu quero ter um shopping aqui que vai congestionar toda a avenida aqui em frente, ora, é óbvio que eu tenho que ter também uma compensação do ponto de vista viário. A cidade não é uma Babel, onde cada um fala uma língua diferente. A cidade tem uma unicidade. E essa unicidade da cidade, ela tem que passar necessariamente pelo bem coletivo. Senão, cada um faz o que dá na telha. Eu acho que é por isso que nós temos o poder público. Você é um candidato com votação expressiva para a Câmara dos Deputados, mas tem pouca intenção de voto para a Prefeitura no momento. O que se deve, na sua opinião, a essa baixa popularidade? Uma série de fatores. Inclusive, eu acho que é pouca visibilidade de candidato. Nós temos uma ilusão que o fato de você fazer 25 mil votos para deputado estadual em Curitiba, eu fiz 45 mil votos no Estado, ele lhe dá a condição de ter visibilidade na cidade com 1 milhão de eleitores. Não dá. Nós fizemos, há um tempo atrás, uma consulta e 80% da população nunca ouviu falar em Tadeu Venere. Para mim foi uma decepção, mas paciência. Fazer o quê? Hashtag chateado. Chateado. Magoei, né? Não tinha jeito, ninguém me conhece. Então, o que você vai fazer? Você tem que ter mecanismo de chegar até esses eleitores. A segunda coisa, você não faz uma campanha para 1.800.000 pessoas, 1 milhão de eleitores, com 4 pessoas liberadas, que é o que nós temos hoje. E eu não reclamo disso, essas são as nossas condições. Né? A terceira, eu acho que é preciso que nós olhemos, volto a dizer, para os desafios como desafios a serem superados. Eu lembro de 2 campanhas que para mim, são bastante interessantes. Campanha do Carlos Alberto Richa. O Goiânia tinha 45%, o Carlos Alberto tinha 3%. O Carlos Alberto ganhou a eleição. Ganhou a eleição quando começou a eleição, foi crescendo e ganhou a eleição. Campanha da Gleisi Hoffmann, perdeu a eleição para o Álvaro Dias. Começou com 1%, terminou com 49%. Não sei se viraria os 2%, porque o Álvaro tinha 53%, ficou com 51%. Então, não são coisas assim que podem mudar. Mas eu acho que as campanhas, elas são um desafio. Se nós tivermos a capacidade e, obviamente, a efetividade de fazer um debate com o eleitor e, de alguma forma,
eles entendam que essas são propostas viáveis, obviamente que nós vamos ter êxito no objetivo eleitoral. Se nós não tivermos, paciência. O eleitor escolhe aquele que se identifica mais. E, obviamente, e seria uma bobagem a gente não citar isso, nós temos um momento extremamente ruim para o Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. É um momento extremamente ruim. Tanto é que as pessoas me encontram e falam assim, se você não fosse do PT, eu votaria em você. Bom, se eu fosse Jesus Cristo, seria crucificado. Então, é melhor que cada um fique com aquilo que prefere, e a gente toque a vida. Eu não vou mudar de partido e, possivelmente, o eleitor não vai mudar de opinião. Vai escolher outro. Eu falei assim já atrás, me permita só, uma menina falou para mim assim, pois é, deputado, mas se o senhor não tivesse do PT, eu votaria no senhor, porque o PT quer. Daí fez toda a digressão, que é natural, é normal, e eu entendo isso, até porque a gente tem que entender essas coisas, né? Há uma insatisfação com o Partido dos Trabalhadores. Daí eu perguntei a menina, tá bom, você vai votar no Rafael Greca do Beto Richa? Não, então você vai votar nele privou, estou falando de pessoas, me permito, porque eu tenho uma certa liberdade com todas as pessoas. Você vai votar nele privou, que está com um ratinho, que no dia da pancadaria, o presidente do seu partido olhava do 8º andar caindo, né, achando que aquilo era natural. Ou pior ainda, que o Bolsonaro também apoia, indiretamente, inclusive os comunistas apoiam. Que é uma coisa meio complicada, mas tudo bem. Não, também não. Então você vai votar no Gustavo Frutti, que está com a Igreja Universal. Deus o livre. Bom, então você vai votar em quem? Sem entrar no mérito de outras candidaturas. Vai votar na Maria Vitória. Com um partido todo complicado. De jeito nenhum. Bom, então você não vai votar em ninguém. Então vota em mim, então, já que não vai votar em ninguém. Ora, então, entende? É complicado, porque nós temos talvez o pior sistema eleitoral do mundo, onde faz uma salada de pessoas, uma salada de votos, e onde muitas vezes o candidato só apresenta fotografia boa, só tem santo, ninguém tem defeito. Claro que não. Nós temos partidos com problemas, nós temos um sistema eleitoral com problemas, nós temos eleitores com problemas, que às vezes, sem que percebam, a primeira coisa que faz é pedir vantagens. Então, é claro que isso aí também decorre de uma rejeição. Nós temos uma rejeição em Curitiba, o PT tem uma rejeição em Curitiba de 63%. As pesquisas indicam isso. Ninguém supera isso da noite para o dia. Se for possível ser superado, tudo bem. Se não for, toca a vida. Só lembro sempre o seguinte, nas últimas 4 eleições, o Partido dos Trabalhadores foi 2 vezes ao segundo turno. Perdeu para o Castaniguchi por 20 mil votos, depois deu aquela história do Caixa 2, não sei se era verdadeiro ou não, mas deu a história do Caixa 2. Perdeu a segunda para o Richa, porque ele baixou a passagem em 25 centavos, aí fez um golpe de mestre, baixou a tarifa em 25 centavos, virou herói de todo mundo, deixou um rombo de 250 milhões de reais e ganhou a eleição. E elegeu a vice-prefeita nessa coligação que foi feita com o prefeito Gustavo Frutti. Então, acho que a nós cabe sermos efetivos, eficazes e competentes. Se nós não formos, paciência. O eleitor sabe fazer a sua escolha. E eu respeito. Candidato, vamos abrir para as considerações finais? Vamos embora. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade. Eu falo pra caramba, né? Então, aqui eu dou um baile em que está me entrevistando, porque não dá tempo de perguntar. Parece vendedor de livro. Mas é que eu venho do movimento sindical, eu fui diretor sindical dos bancários quase por acaso. Eu venho de uma pequena cidade do interior do Paraná, de Nova Vitória. Vim para cá com muitos meninos e meninas que estão aqui hoje, vieram também, na expectativa de fazer uma construção melhor. Eu devo muito a Curitiba, e eu acho que meus filhos são de Curitiba, eu tenho 2 filhos que são advogados, uma menina e um menino, uma menina que está em Maringá, tem 2 filhos, são a melhor parte da minha vida, né? Os meus 2 filhos, a Gisele, o Marcelo, a Gabriela e a Juliana também. Na verdade, são 4 crianças, que a mais nova está com 25 anos, mas que eu acho que assim, é muito legal a gente ver um auditório com pessoas interessadas em fazer um debate político. Porque, querendo ou não, a política está na vida da gente. O Frei Beto diz que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, a ausência da participação significa dar um cheque em branco para quem participa em seu nome. Eu sempre faço um pedido, né, que leiam os planos de governo, que vejam os absurdos que algumas vezes estão ali, e que vejam aquilo que é factível. E mais do que isso, que a partir do momento em que votarem, vergonhem do voto, assumam o voto com seus acertos e seus erros. Porque muitas vezes nós votamos, depois nos arrependemos. Mas a eleição tem uma coisa legal, a cada 2 ou 4 anos ela se repete.
Ainda que alguns não queiram e às vezes prefiram que nós tivéssemos um período mais longo do que aquele de 64 a 84. Ela se repete, e sempre é uma oportunidade para a gente olhar de novo. E também não nos coloquemos na posição que algumas vezes nós nos colocamos de sermos nós os santos. Nós não somos. Nós somos pessoas com acertos e com erros. Então, agradeço a oportunidade, peço o voto, porque se não pedir voto também o pessoal não vai saber que eu sou candidato e nem estou pedindo voto. Peço o voto do 13, peço o voto para o governador, peço o voto para os nossos candidatos a vereador e, obviamente, peço que as pessoas participem do processo eleitoral. Querendo ou não, é essa geração, e não a minha, que poderá fazer melhor ou pior. A minha já fez a parte dela, com todos os seus acertos e seus erros. Eu sempre lembro muito que as minhas primeiras experiências em política, elas começaram muito tempo atrás, nas greves de ferroviária que meu pai me levava lá em 1962, 63, no da Vitória. E aqui em Curitiba, colando cartaz de madrugada contra a ditadura militar. Essa parte já foi, né? Não volta mais. Agora o que vai ter que ser construído é um outro país, uma outra história por quem está aqui. E eu espero que vocês façam o melhor possível, porque, a depender do que vocês façam, eu vou ter uma certa tranquilidade de saber que essa caminhada não foi em vão. Então, obrigado pela oportunidade e que nós tenhamos todos um bom processo eleitoral. A gente tem ainda 27 segundos. Quer mandar um beijo para alguém? Beijo para minha mãe, minha pai, não. Um beijo para os paranistas, que eu sou paranista sofredor da segunda divisão. Valeu, moçada. Obrigado. O Debate Unibrasil Especial fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você perdeu algum dos nossos programas ou se quer acessar toda a programação da TV Campus, entre no nosso canal do YouTube, o TV Campus Unibrasil, ou no nosso site tvcampus.unibrasil.com.br.